Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor seja com toda a Igreja de Cristo nesta manhã. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos tratando a respeito do tema a finalidade da sabedoria. E eu quero convidá-los para começarmos fazendo a leitura do texto que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 30 e 31. Repetindo, 1 aos Coríntios 1, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai bendito e santo, nós nos colocamos diante da Tua presença e louvamos o Teu bendito nome, Papai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai querido, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela maneira como o Senhor tem guardado o Teu povo e nos livrado nessa hora difícil, Pai. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti nesta manhã e pedir o Teu perdão aos nossos pecados, Pai querido, e que o Senhor limpe e purifique os nossos corações, Pai. Em segundo lugar, nós queremos pedir a Tua graça, Senhor, para podermos meditar na Tua santa e bendita palavra, Pai querido, e sermos por ela instruídos, Papai querido. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações, prepara-nos, Pai querido, que nós possamos buscar, Papai, uma boa instrução, Pai querido, a respeito da sabedoria da qual nós estamos tratando, Pai, e que nós, pela Tua graça, nos tornemos servos de Deus sábios, Pai querido. Pessoas, Senhor, que andam na obediência e na prática da Tua palavra, de maneira que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. A nossa súplica, a nossa oração, Pai querido, é para que o Senhor haja desta maneira, Pai querido, é para que o Teu nome, Senhor, pela nossa obediência, seja glorificado, Pai querido. Também eu peço que o Senhor esteja abençoando cada família, Pai, representada pelos que escutam, Pai querido, este estudo. E eu peço também, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo nas vidas, Pai querido, para que o Teu nome seja exaltado pela obediência, pela prática da Tua palavra e por pessoas, Senhor, que hão de se manifestar, Pai querido, nessa vida, Pai querido, com sabedoria, Pai querido, influenciando o mundo, Pai, e levando uma mensagem, Pai querido, de amor, de paz, de sabedoria, de salvação para aqueles que estão perdidos, Pai querido. Essa é uma das grandes finalidades da sabedoria que nós estamos estudando, Pai. Ajuda o Teu povo, Pai querido, abençoa-nos, livra-nos de todo mal. Aplica as Tuas verdades aos nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, irmãos, nós estamos desenvolvendo a segunda parte desse estudo. Nós começamos no último domingo a fazer esse estudo a respeito da finalidade da sabedoria. E na ocasião nós tratávamos a respeito de alguns aspectos da sabedoria relacionados a aquilo que a Bíblia fala e destacávamos, lembrando de alguns exemplos de sabedoria, que o grande exemplo bíblico de sabedoria é o rei Salomão. Nós fazíamos algumas comparações entre pessoas que se demonstraram sábias na história e inclusive nos nossos dias, e chegávamos à conclusão que uma das figuras de todos os tempos relacionada à sabedoria como homem era o rei Salomão. Aí depois nós tecemos o comentário, falamos rapidamente a respeito de que o homem mais sábio que pisou na face da terra, pelo seu diferencial, sendo Deus e sendo homem, era Jesus Cristo. Destacamos esse fato e falamos um pouco a respeito da importância da sabedoria, não como um poder que a nossa mente possui,
não como uma capacidade meramente intelectual, uma capacidade de dominar grandes conhecimentos, de ser um detentor, uma fonte de uma sabedoria filosófica, teológica, de pessoas que são muito diferentes e distintas das demais pessoas. Aí nós relembrávamos aqueles conceitos que nós já tratamos anteriormente sobre sabedoria ser o ato de ter um coração cheio de reverência por Deus, de tomar decisões práticas baseadas na sabedoria da palavra de Deus, de fazer aquilo que Deus revelou na sua palavra. Isso se demonstra como a grande sabedoria. O fato de a Bíblia ligar a sabedoria com um comportamento correto na vida do cristão. Então, destacávamos isso, dávamos o exemplo de Cristo, dávamos o exemplo de Salomão. E uma das conclusões que nós chegamos na última ocasião, no último domingo, foi o fato de que, assim como Jesus Cristo ele se fez justiça por nós, ou seja, que ele pagou o preço pelo nosso pecado. O texto que nós fizemos leitura, inclusive agora como abertura, ele afirma o fato de que Jesus Cristo se fez sabedoria por nós. Ou seja, que a sabedoria que nós precisamos, ela tem um componente de busca, ou seja, eu devo de buscar de que maneira? Lendo a Bíblia, estudando e lendo bons livros, buscando a sabedoria revelada por Deus na natureza, nos outros tipos de conhecimentos, enfim, tudo isso é uma busca de sabedoria que deve ser feita por nós, inclusive Deus vai levantar em alguns momentos e com alguns objetivos para terem uma sabedoria específica numa área específica, por exemplo, a área da física, a área da pedagogia para aqueles que ensinam, a área da teologia para aqueles que são pastores. Enfim, Deus vai levantar pessoas com algumas características ou com alguns chamados e desejos específicos por buscarem a sabedoria em determinadas áreas. E essas pessoas, eles vão usar essa sabedoria para a glória de Deus. Todavia, apesar dessa busca, nós afirmávamos para os irmãos, e eu quero relembrar esse fato para nós darmos continuidade agora no nosso estudo, que existe um elemento da sabedoria que não é de busca, que é uma concessão divina. Como nós vimos no caso de Salomão, que pediu a Deus sabedoria e que Deus deu sabedoria. Como nós vemos no caso dessa afirmação do capítulo 1, da primeira carta aos Coríntios, no versículo 30, que Jesus Cristo ele se fez sabedoria no nosso lugar, como o texto diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus Cristo se tornou sabedoria e assim como ele se tornou justiça substitutivamente, ou seja, ele aplicou a justiça dele em nós, ele aplica a sabedoria dele em nós. Existe um elemento de sabedoria que vem do alto que nós devemos de buscar e orar também por esse componente de sabedoria. E o meio é nós andarmos em obediência à palavra de Deus. Diante desse fato, nós começamos a traçar algumas evidências ou demonstrar para os irmãos algumas evidências da sabedoria de Cristo e que tem aplicações importantes para as nossas vidas e que nós podemos aprender com esses destaques, vamos dizer assim, que as Sagradas Escrituras fazem. Então, na semana passada nós abordamos o primeiro aspecto ou a primeira evidência da sabedoria de Jesus Cristo, que foi a visita dos homens sábios. Nós estivemos falando a respeito de que o Evangelho de Mateus, ele destaca a vinda dos sábios do Oriente, que vieram visitar Jesus, reconhecendo ele como o rei dos judeus e reconhecendo ele como uma fonte
de infinita sabedoria, tanto para eles, que ele havia de se revelar futuramente, como para a humanidade como um todo. Então nós abordamos essa primeira evidência, e hoje nós vamos dar continuidade na página 2 do nosso estudo, com a segunda evidência, que é o nítido crescimento de Jesus em sabedoria. A Bíblia vai destacar esse fato de que Jesus Cristo, ele crescia em sabedoria. Nós vamos ver no relato do nascimento de Jesus Cristo, em primeiro lugar, o que marca o início da vida encarnada, do Deus encarnado na face da terra, lá no Evangelho de Lucas, algumas declarações que destacam o crescimento de Jesus em maturidade, irmãos. Porque nós vemos que uma das declarações que é feita a respeito de Cristo é que ele crescia em sabedoria. E a primeira declaração que nós encontramos dessa natureza vai acontecer depois que Jesus Cristo ele foi apresentado no templo quando ele era criança. E como nós não temos um relato bíblico detalhado a respeito da infância de Cristo, nós temos um relato do nascimento dele, da apresentação dele no templo, e depois, até os 12 anos de idade, nós não encontramos nada em nenhum evangelho. Depois vamos encontrar algo no Evangelho de Lucas. Mas e qual é a declaração que nós temos na Bíblia relacionada à sabedoria que havia de se desenvolver em Jesus Cristo como homem no decorrer desses primeiros 12 anos de idade dele? Lá em Lucas, capítulo 2, dos versículos 39 e 40, nós temos a seguinte declaração: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, Jesus Cristo crescia e se fortalecia e se enchia de sabedoria. Nós vemos um desenvolvimento na infância de Cristo. Agora, quando Lucas vai trazer um relato dos 12 anos de idade de Cristo, quando os pais dele vão a Jerusalém para a festa da Páscoa, junto com uma comunidade de cristãos, e o Senhor Jesus ele é esquecido, ele é deixado para trás. Os pais pensaram que ele estava entre a multidão que retornava para Nazaré. Todavia, o Senhor não estava, e os pais precisam voltar para Jerusalém para buscar o Senhor Jesus. Aí ele é encontrado no templo, entre os doutores da lei, e a Bíblia diz que os doutores da lei eles estavam maravilhados com aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo, com a sabedoria do menino Jesus com 12 anos. E a Bíblia lá em Lucas 2,47 diz assim aqui: a sua inteligência e as suas respostas causavam esse impacto nos doutores da lei, à medida de que o Senhor Jesus apresentava nessa conversa esses atos de sabedoria e de conhecimento que a própria Bíblia destaca que ele estava desenvolvendo. E novamente aí nós temos um silêncio a respeito da vida de Cristo, dos 12 anos até o início do seu ministério. E a única afirmação que nós temos, vamos dizer assim, do evangelista Lucas a respeito de Cristo, nesse intermédio de tempo, se encontra lá em Lucas 2,52, onde está escrito: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus
e dos homens. Então, à medida que Jesus crescia fisicamente, que crescia em seu relacionamento com a sociedade em meio ao qual ele vivia, ele crescia na sabedoria e no temor de Deus. E talvez algumas pessoas possam até se questionar, mas Jesus ele não era a fonte de toda a sabedoria? Mas o que nós precisamos lembrar aqui, nesse momento, falando a respeito da sabedoria de Cristo, e que é uma sabedoria que, inclusive, quando nós olhamos para essas afirmações de Lucas, um dos fatos que nós precisamos considerar é que cabe a nós também crescermos em sabedoria, crescermos no temor do Senhor, olharmos para esses textos bíblicos e instruirmos e orientarmos os nossos filhos e orarmos pelos nossos filhos para que também eles cresçam em sabedoria e em temor do Senhor. É muito importante nós aprendermos com o ensinamento bíblico. Agora, voltando à questão de Cristo. Cristo, como Deus, ele detinha toda a sabedoria do mundo inteiro. Foi ele que criou o mundo, a própria Bíblia afirma isso daí. Agora, quando nós temos alguns mistérios que, de certa forma, não são totalmente explicáveis e nem compreensíveis a nós. Agora, quando nós lemos Lucas afirmando a respeito de Cristo, ele está falando da natureza humana de Cristo, porque o Deus Filho encarnou e se tornou Jesus Cristo. Mas quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando de alguém que se tornou o Filho de Deus, que se tornou homem sendo Filho de Deus. Ou seja, ele se tornou humano. E a Bíblia ela nos mostra que Jesus Cristo ele foi 100% humano. E como homem, ele se desenvolveu como todos nós. Ainda que nós não possamos compreender completamente a lógica disso, a Bíblia nos mostra que, como homem, Jesus Cristo se desenvolveu como todos os outros. Inclusive, nós vamos ver Paulo escrevendo aos Filipenses e dizendo que Jesus abandonou a sua majestade, que se humilhou, tomando a forma de homem, ou seja, Jesus Cristo se submeteu a um processo, Deus Filho se submeteu a um processo se tornando Jesus Cristo, que parece que o limitou em alguns aspectos. E nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo, ele se desenvolveu, ele demonstrou uma sabedoria obediente, temerosa a Deus, que é o princípio da sabedoria, como nós já falamos antes. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é a obediência da sua palavra, é andar de acordo com a sua lei, é fazer a sua vontade. Então aí nós temos uma evidência importante de sabedoria, demonstrando a finalidade da sabedoria, no próprio desenvolvimento de Jesus Cristo como homem sábio, andando nos caminhos do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor sempre determinou e buscando sabedoria na lei de Deus, de maneira que, como nós vimos, a sua sabedoria ela deixa todo mundo boquiaberto, inclusive aqueles que eram considerados os maiores conhecedores da lei para aquele tempo e por isso eram chamados doutores, os teólogos da época. Uma terceira evidência, irmãos, da sabedoria ou da finalidade da sabedoria em Cristo, nós podemos encontrar fazendo uma comparação direta com Salomão, que foi o homem da descendência adâmica, vamos dizer assim, mais sábio da face da terra. Eles foram os dois homens mais sábios que estiveram ou que pisaram a face da terra. Jesus Cristo, como nós já falamos, 100% divino, sem a marca do pecado original que vem de Adão e que foi herança de Salomão, e 100% divino, 100% humano, 100% divino, nasceu de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus,
gerando Jesus Cristo no ventre de Maria. Então, possuía uma sabedoria divina, mas ao mesmo tempo, como nós lemos anteriormente, desenvolveu uma sabedoria como homem, baseado na sua sabedoria divina, baseada na lei de Deus que confere sabedoria para os homens. O rei Salomão, limitado pela sua descendência adâmica, pela marca do pecado, ainda assim recebeu algo de Deus que foi sobrenatural. O rei Salomão foi o rei ou o homem mais sábio, rei e homem mais sábio de Israel no Antigo Testamento. Recebeu um dom sobrenatural diretamente de Deus. Não tinha alguém que fosse sábio ou que pudesse competir com Salomão no tempo em que ele viveu. Todavia, como Salomão tinha a marca do pecado, ele cometeu alguns erros. Por algum tempo ele se afastou de Deus. Todavia, quando nós olhamos para o fim da vida dele e possivelmente o livro de Eclesiastes, que foi escrito por ele, é um livro que demonstra que no fim da vida dele ele tirou lições, inclusive, dos erros que ele cometeu, e tendo possivelmente se arrependido. E ele diz lá em Eclesiastes 12, os versículos 13 e 14, eu tentei de tudo, e o verdadeiro segredo para uma vida bem-sucedida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Veja que ensinamento para nós nessa manhã, irmãos, que fonte de sabedoria para as nossas vidas é o rei Salomão afirmando que ele tentou de tudo para buscar satisfação, e ele tinha tudo, porque além da sabedoria ele tinha riquezas e ele tinha acesso às fontes de busca de sabedoria da sua época, e ele tinha tudo que ele desejasse. Todavia, ele conclui que o segredo para uma vida bem-sucedida está no temor do Senhor e em guardar os mandamentos do Senhor. Você deseja? Eu desejo uma vida bem-sucedida. Eu desejo um ministério bem-sucedido. Eu desejo uma família abençoada e que os meus filhos tenham uma vida bem-sucedida. Então, melhor caminho para o sucesso. Não tem desvios, não tem atalhos. Uma vida que teme a Deus. Uma vida que anda de acordo com os mandamentos do Senhor. Agora, quando nós traçamos a relação, vamos dizer assim, a comparação entre esses dois homens, Jesus é totalmente diferente. Jesus, ele não pecou nenhuma vez sequer. Jesus demonstrou um temor de Deus perfeito e sempre guardou todos os mandamentos da lei de Deus. Ainda que Salomão fosse possuidor de grande sabedoria, nós podemos afirmar que Jesus Cristo, como Filho de Deus, antes de ser encarnado, ele era o doador dessa sabedoria. Portanto, a sabedoria de Jesus ela é capaz de ofuscar totalmente a Salomão como rei, como homem sábio, tanto no entendimento de Deus e dos seus caminhos, como em viver o entendimento de Deus e da sua lei, de uma maneira prática, porque Jesus também viveu de uma maneira prática. Jesus não é uma figura histórica criada, ele é uma figura que viveu realmente na face dessa terra e que demonstrou uma grande sabedoria, uma grande virtude, um grande amor, uma grande capacidade para servir e para praticar a palavra de Deus. Então, uma das provas, inclusive, da sabedoria de Salomão foi a visita que ele recebeu da rainha de Sabá, rainha do norte, como ela é tida também. E essa mulher, ela
vislumbrou a grandeza da sabedoria de Salomão, a riqueza de Salomão, a glória do reino de Israel no tempo de Salomão, coisas que deixaram ela, né, extasiada, boquiaberta, e ela, inclusive, ela vai fazer uma declaração. Nós vamos encontrar o texto bíblico que faz o relato dessa estada da rainha de Sabá em 1 Reis 10. E uma das declarações que ela faz é que ela tinha ouvido falar da sabedoria e dos feitos de Salomão, mas que era muito maior do que aquilo que ela imaginava. Aí quando nós vemos Jesus, ele comentando a história da visita da rainha a Salomão, e ele se dirige à geração em meio à qual ele vive, né, por causa dos seus pecados, por causa do seu distanciamento de Deus, Jesus ele vai afirmar o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir da sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Está escrito lá em Lucas 11:31. Ou seja, Jesus Cristo, ele tem ciência a respeito dele, de que Salomão, tendo causado um impacto com a sabedoria dele, Jesus é maior do que Salomão em sabedoria e na prática perfeita dessa sabedoria. Então, quando nós olhamos para essa competição, Jesus é o homem mais sábio da história. Nós podemos fazer a comparação, mas a divindade de Jesus e a obediência plena e o temor perfeito de Jesus o destacam como o homem mais sábio de toda a história. E ainda que nós não possamos jamais nos tornar como Cristo pelas nossas limitações, porque de certa forma nós somos como Salomão, nós devemos de buscar como Salomão fez essa sabedoria e aplicá-la através das nossas vidas, porque essa é a finalidade da sabedoria. Não é ser uma fonte de conhecimento inaplicável, mas uma fonte de conhecimento para a vida. Devemos de aprender com Cristo e com Salomão. A quarta evidência fala a respeito de que Jesus, ele revela a sabedoria de Deus. Os líderes religiosos na época de Jesus, eles costumavam afirmar que possuíam as chaves da sabedoria e do conhecimento. Agora, Jesus disse que eles, na verdade, se mantinham fora, do lado de fora dessa fonte de sabedoria e conhecimento, por causa das regras e tradições bíblicas que eles celebravam, ou seja, os líderes, os doutores da lei, os escribas da época de Jesus, se envolveram em tradições que foram criadas, tradições religiosas, e que muitas vezes, ao contrário de aproximá-los da sabedoria, os distanciava da sabedoria. A verdadeira fonte da sabedoria de Deus é o próprio Senhor Jesus. Aí Jesus é aquele que teve a capacidade de transmitir a perfeita sabedoria de Deus para os outros, inclusive. Aqueles que deviam de ser sábios e inteligentes e compreenderem Jesus na obra dele, foram incapazes de compreender Jesus. Pelo contrário, quando nós vemos a história de Jesus como homem, ele foi crucificado por ordem e por influência do sumo sacerdote, dos doutores da lei, das lideranças do povo no templo. Por outro lado, nós vemos que Jesus Cristo ele dispensou sabedoria a homens que
eram considerados humildes, que eram considerados às vezes até mesmo párias da sociedade daquela época, ou seja, gente rejeitada pela sociedade de maneira geral, como cobradores de impostos, e Jesus Cristo vai e pega alguns desses homens, pescadores, que não eram pessoas de um grande destaque, que viviam a sua vida, e revelou para esses homens a sabedoria de Deus. Homens limitados, às vezes até mesmo no seu conhecimento intelectual, e que eram considerados impuros por aqueles que se consideravam a elite religiosa da época. Aí o Senhor Jesus, ele escolheu esses homens para conceder a sabedoria. Então Jesus é aquele que revela a sabedoria. Nós devemos de buscar no Senhor Jesus a revelação dessa sabedoria para as nossas vidas também, porque Ele revela a sabedoria. O profeta Isaías, ele trouxe uma profecia a respeito de Cristo, que se encontra lá no capítulo 11 de Isaías, dos versículos 1 ao 5, falando a respeito de um Messias que viria para governar, e isso acontece no contexto em que Isaías está falando a respeito da punição que a Assíria traria para o povo de Israel por causa da sua desobediência. E aí nós vemos uma afirmação a respeito de um Messias que governaria. E esse capítulo 11, falando a respeito no contexto da libertação que o Messias traria, ele vai destacar que o Senhor Jesus, ele possuía um caráter sábio, e que ele usaria esse caráter sábio para libertar, para abençoar o seu povo. Vamos fazer leitura de Isaías no capítulo 11, os versículos 1 ao 5. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Nós temos muito material aqui para falar a respeito de Cristo nesse capítulo 11 e da profecia a respeito dele, nesses 5 primeiros versículos, mas vamos buscar focar aquilo que fala sobre o caráter sábio do Senhor Jesus. E aqui nós vemos 2 características a respeito desse caráter que vão demonstrar a sabedoria de Jesus. Em primeiro lugar, como ele seria interiormente. E aí dos versículos 1 ao 3, começando principalmente pelo versículo 2, nós vemos que Isaías ele destaca aquilo que o Espírito Santo faria no Messias e por meio do Messias. E esses atributos que nós lemos aqui, que são destacados e concedidos ao Senhor Jesus, eles têm referência ou relação com a sabedoria bíblica que nós temos estudado. Nós, inclusive, estudamos esses termos lá no início como paralelos, sabedoria, entendimento, conselho,
conhecimento, temor do Senhor, e eles são termos atribuídos ao Senhor Jesus Cristo também. Nós vemos também a afirmação do poder no que se refere à sabedoria dele, e aqui é um poder como uma capacidade de executar uma estratégia sábia para se conduzir. Então nós vemos que o Messias interiormente ele ia ser alguém que seria capaz de fazer isso. E inclusive nós lemos aqui o destaque de que ele teria deleite, ele teria prazer no temor do Senhor, que é um elemento que nós precisamos nas nossas vidas, que nós devemos de buscar através da nossa comunhão com Deus e com o seu Espírito Santo, termos prazer em temer a Deus, em andar de acordo com seus mandamentos. Jesus tem essa conexão na profecia dele como Messias. Todos os pensamentos, todas as ações, todas as atitudes dele estariam submissas à vontade daquele que o enviou, à vontade de Deus. Isso demonstra um temor do Senhor, que cabe a nós também. Nós vemos também um aspecto do que o Messias faria exteriormente. Dos versículos 3 ao 5 que nós fizemos leitura, o texto nos traz uma demonstração daquilo que era um conceito de sabedoria no Antigo Testamento, que era a forma como alguém governava de maneira justa, principalmente em nome dos pobres, cuidando dos necessitados, dos desvalidos. As pessoas ficavam na expectativa de se o rei ele seria alguém justo para com todos, ou ele seria alguém que favoreceria uma classe em particular. Inclusive nós vemos isso no exemplo de Salomão. Uma das demonstrações da sabedoria de Salomão, o povo ficou na expectativa depois que ele assumiu. Nós vamos ver que lá no capítulo 3 do livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 28, o contexto é 2 mulheres prostitutas que tinham filhos, uma perdeu o filho faleceu durante a noite, e a outra tomou o filho substituiu o seu filho morto pelo filho da companheira, da amiga, e Salomão teve que julgar essa questão, e Salomão ele deu um veredito sábio, mandando que dividissem a criança em 2 e entregassem uma parte para cada uma. Em virtude disso, a mãe verdadeira se manifestou e disse: não precisa fazer isso, dá o meu filho para ela. Então Salomão pegou o filho e deu para que era realmente a mãe. Lá no versículo 28 nós temos a seguinte afirmação: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ou seja, a expectativa do povo era essa. E o mesmo é afirmado a respeito do Messias, que o Messias ele havia de julgar com justiça, que ele não teria apenas uma sabedoria que serviria para o intelecto dele, para ficar guardado na mente dele, para ele utilizar para coisas fúteis, mas para julgar o povo com sabedoria. Esse é um fator externo que destaca Jesus como alguém sábio. E Jesus ele realmente se demonstrou como alguém perfeitamente sábio, com uma justiça, com uma sabedoria que demonstra justiça. Essa sabedoria, ela precisa se aplicar às nossas vidas também, irmãos. As nossas vidas, elas precisam ser pautadas na palavra de Deus, no temor do Senhor, na sabedoria que vem do alto, para que nós também possamos aplicar com justiça essa sabedoria no nosso tempo, de maneira a beneficiar, a abençoar os nossos irmãos, o nosso próximo, para que eles vivam também
com tal sabedoria. E, inclusive, nós fizemos leitura lá no início do texto de 1 Coríntios 1:30, afirmando exatamente que Jesus é aquele que cumpriu a verdadeira sabedoria em nosso favor e que aplica, de certa forma, essa sabedoria em nós. Nós precisamos estar em Cristo pela fé, para que nós sejamos contados como sábios diante de Deus. Não baseados na nossa sabedoria, mas baseados na sabedoria que vem do alto. Por isso que nós devemos de buscar viver a palavra de Deus, conhecê-la, aplicá-la à nossa vida, aplicá-la à vida dos nossos próximos por meio do nosso exemplo, para que nós possamos glorificar o Senhor através das nossas vidas e vivermos de maneira sábia. Essa imperfeição da nossa sabedoria, ela é suprida pela sabedoria do Senhor, que se fez sabedoria por nós. E a base para a nossa dedicação, para o nosso esforço junto ao Espírito de Deus, para que, por meio da cruz de Cristo, essa sabedoria flua através das nossas vidas também. Que Deus, Ele nos ajude a vivermos como homens e mulheres de Deus sábios, aplicando através das nossas vidas e vivendo para a glória do nome do Senhor. Essa é a finalidade da sabedoria. Ser algo real, algo prático, algo aplicado por nós para a glória do nome do Senhor, vivenciado por aquilo que Cristo nos concede. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus aplique a sua verdade aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez e agradecer por esse momento que o Senhor nos concedeu. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nós agradecemos pelo momento de estudo desta manhã, Pai. Nós agradecemos pelas Tuas palavras que foram lidas, que foram proferidas, que foram estudadas, e nós pedimos que o Senhor cause um grande e verdadeiro impacto aos nossos corações, Pai querido. Que nós possamos ter a Tua sabedoria também, Papai, e viver por meio dela, Senhor, as nossas vidas, Pai. Essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que é concedida por nós a Cristo, por Cristo, mas que ao mesmo tempo nós devemos de buscá-la como prata, como ouro, como algo muito importante para nós, porque ela há de influenciar todas as áreas da nossa vida. A verdadeira bênção que vem do alto, ela vem da obediência, da palavra, do temor do Senhor e da prática da palavra de Deus como uma fonte de infinita sabedoria para o povo do Senhor, e nós agradecemos por isso. Dá-nos dessa sabedoria, Pai. Abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja, Pai querido. Abençoa aqueles que confiam em Ti, Pai querido, e que querem Te servir, que querem viver para a Tua glória, Pai. Livra-nos, Senhor Todo-Poderoso, de todo mal. Dá-nos, Senhor, um domingo abençoado, um domingo, Senhor, na Tua presença, um domingo cheio de alegria, de paz contigo, de comunhão contigo, de comunhão em meio à família, Pai querido. E que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. A todos os irmãos, então, um bom e abençoado domingo na presença do Senhor.